Oi, gente, eu sou Isabela Vecchio, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar de escalas. Vamos falar um pouquinho de nível de detalhamento, como que a gente faz para diferenciar a escala grande e a escala pequena, quando que uma escala ela tem mais detalhes do que a outra, tá certo? No mapa, né, apresenta mais detalhes do que o outro, né, de acordo com a escala. E vamos também aplicar o que a gente aprendeu resolvendo algumas questões, tá certo? Então fica comigo até o final e vamos lá. Bom, gente, então vamos diferenciar aqui os tipos de escala. Aqui a gente tem uma escala numérica e aqui nós temos uma escala gráfica, tá? Aqui, olha, o meu numerador, que vai ser 1 centímetro, né, no caso, é a nossa distância no mapa, enquanto que o denominador é a distância real. Todos esses valores estão em centímetro na escala numérica. No caso da escala gráfica, não. Aqui eu tenho 1 centímetro, tudo bem? E aqui esse valor está em quilômetro. Então, a cada 1 centímetro tem 3 quilômetros. Então, no mapa que tenha essa escala, a cada 1 centímetro eu tenho 3 quilômetros da realidade, a cada 2 centímetros 6 quilômetros e a cada 3 centímetros 9 quilômetros. Obviamente, esse valor varia de acordo com a minha escala. Nessa escala é assim que eu tenho essa representação. Mas o importante é vocês entenderem como que funciona, né? Como é que a gente lê a escala. Aqui no caso, a cada 1 centímetro no meu mapa, eu tenho 50.000 centímetros da realidade. Então, na hora de fazer, por exemplo, um cálculo em algum exercício, é interessante, né? É importante, na verdade, lembrar que aqui eu tenho ela toda em centímetro, então não vou precisar fazer conversão de medidas, e aqui eu já precisarei, tá bom? Então, quando tiver centímetro por quilômetro, a gente tem que converter, tudo bem? É uma fração, tá bom? E o fato, né, de eu estar falando que é numerador e denominador, né, já te indica isso, mas é importante reforçar, porque quando eu fizer uma regra de 3 ou quando eu usar a fórmula, entender que a escala é uma fração vai ajudar a entender tamanho de escala, quanto foi reduzido, se foi reduzido muito ou pouco, nível de detalhamentos, né, esse tipo de coisa. Então é importante reforçar que a escala ela é uma fração, tudo bem? Bom, gente, e essa aqui vai ser a fórmula da escala. Como eu falei, ela é uma fração, onde o meu numerador, né, ele vai ser a distância no mapa, e o meu denominador vai ser a distância real. A gente também pode chamar a distância no mapa de distância imaginária, tá? E é isso. Então, eu posso fazer uma regra de 3 direto quando eu tiver, né, um problema com escala? Posso. Mas eu também posso usar essa fórmula. Eu gosto muito de usar essa fórmula quando eu quero calcular a escala. Quando um problema pede para calcular a escala, a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho, ele vai te dar, obviamente, a distância no mapa e essa distância real, tudo bem? E aí você vai basicamente colocá-los, né? Colocar a distância no mapa no numerador, a distância real no denominador, vai converter tudo para centímetro, tudo bem? E você vai simplificar até o numerador virar 1. E aí você vai ter 1 sobre, né, um determinado valor, de acordo com o que o problema, né, te der. E aí você já vai ter a escala, tá bom? Então, a escala, como ela é distância imaginária sobre distância real, e quando você tiver que calcular a escala em um problema, você já vai ter esses dois valores e você vai colocar um sobre o outro, e aí você vai ter o valor da sua escala, tá? Então, mesmo que você faça por regra de 3 direto, sem, né, montar essa fórmula, eu acho bem interessante, eu acho que fica bem tranquilo usá-la quando o problema pedir qual a escala daquele mapa, tudo bem? Gente, uma coisa que é muito importante vocês se ligarem é o seguinte, tá? Quando a gente fala em tamanho de escala, o denominador, quanto maior for o nosso denominador, menor vai ser a escala. Porque é uma fração. Então, se você pega 1 sobre 25 mil, né? Divide 1 por 25 milhões, desculpa. E divide 1 por 4 milhões, dividir 1 por 25 milhões vai dar um valor muito menor do que 1 para 4 milhões. Então, quanto maior for o denominador da nossa escala, menor vai ser a escala, porque menor vai ser o resultado, tá? Então, se eu tenho, né, esse mapa com essa escala e esse mapa com essa escala, o que vai acontecer? Nesse mapa aqui, em que tem o Brasil todo aparecendo, 1 para 25 milhões, a escala desse mapa, essa escala ela é menor
do que a escala de 1 para 4 milhões, porque eu reduzi o Brasil 25 milhões de vezes. Aqui eu reduzi apenas 4 milhões. Então, quanto maior for a redução, é porque maior foi o denominador, e quanto maior for a redução, menor vai ser a nossa escala, tudo bem? Outra coisa, nível de detalhamento. Se eu reduzir muito, isso quer dizer que eu perdi detalhes. Então, olha só que interessante. Isso aqui, inclusive, a galera confunde. Ah, mas eu estou vendo mais áreas aqui. Sim, você consegue ver mais áreas porque você reduziu mais. É igual um globo terrestre. Você pega o globo terrestre, você reduz muito a superfície terrestre para caber ali, você vê a superfície terrestre inteira. Óbvio, é um globo terrestre. Só que, como você reduziu muito, você perde informações. Aqui, por exemplo, eu não vejo o estado do Rio de Janeiro tão bem. Eu consigo ver todos os estados brasileiros. Mas nessa escala, como eu reduzi muito, eu não consigo ver tantos detalhes. Aqui eu já reduzi menos. Então, eu consigo ver o estado do Rio de Janeiro, eu consigo ver a delimitação dos municípios. Deu para entender? Então, aqui, por eu ter reduzido menos, a escala ela é maior do que essa e eu consigo ver mais detalhes, tudo bem? E quanto menor, né, for a escala, mais eu, reduzi e mais detalhes eu perdi, tá bom? E se a escala for maior, eu terei mais detalhes porque eu reduzi menos. Gente, é muito mais tranquilo você parar e pensar nisso de maneira lógica. Não, eu indico não ficar tentando decorar assim rápido, né, para você ter uma informação ali rápida. Não, eu indico você parar e pensar, porque é uma coisa bem óbvia. Então, se você está reduzindo mais, obviamente você perdeu mais detalhes daquela tua imagem. Então, quanto menor for a escala de um mapa, tá? Quer dizer que eu reduzi muito, por isso que a escala ficou tão pequena. E aí, apesar de eu ver uma área mais abrangente naquela representação, eu perco detalhes, eu perco nível de informações, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, ver mais detalhes como o nome de rua, o nome de rios importantes daquela bacia hidrográfica, dependendo daquela área que você vai representar, eu não posso reduzir muito, porque se eu reduzir muito, eu vou perder esses detalhes, tudo bem? Se liga nessa questão, galera da FGV. De acordo com o mapa da Itália, a distância em linha reta entre os pontos A e B é de, então aqui a gente tem, né, o ponto B ao ponto A, né, no caso, e a gente vai ter, olha, 6 centímetros de distância, tá bom? E aqui nós temos a escala que é 1 para 12 milhões. Lembrando, então, que a cada 1 centímetro nesse mapa, eu tenho 12 milhões de centímetros da realidade, tá? Então, a gente poderia fazer uma regra de 3 já bem simples, né? Que seria da seguinte forma. 1 centímetro está para 12 milhões de centímetros, assim como 6, que é a nossa distância imaginária, está para x, que seria a nossa distância real, tudo bem? E aí multiplicaria cruzado normal. Eu vou mostrar para vocês a resolução com a fórmula da escala, tá? Seria basicamente o seguinte. Primeiro, é sempre bom anotar as informações todas, né? Eu quero descobrir a distância real. Então, aí está a nossa interrogação. A escala a gente já sabe que é 1 para 12 milhões. Lembrando que já está tudo em centímetro, né? Esse valor. E o desenho, que é a nossa distância imaginária, que é a distância no mapa de 6 centímetros, tudo bem? Então, lembrando aí que a fórmula de escala é igual, no caso, é igual a Dzinho sobre Dzão, tá bom? Onde é escala, Dzinho é distância imaginária e Dzão é distância real. E aí vai ficar, né, da seguinte forma. 1 sobre 12 milhões, que é a nossa escala, tá? Que eu tô colocando aqui no lugar do E, igual a 6 centímetros, que é a distância no mapa, sobre o Dzão, que é a nossa distância real. Vamos multiplicar cruzado e aí vou ter 12 milhões de centímetros vezes 6, que vai dar 72 milhões de centímetros, tudo bem? E aí agora a gente converte para quilômetro, é só cortar os 5 zeros, e a gente tem então a resposta 720 quilômetros, tudo bem? Então, recapitulando, aqui no caso, na fórmula, eu joguei em forma de fração a nossa escala, tá? 1 sobre 12 milhões de centímetros, por causa disso daqui, tudo bem? Igual a o nosso 6 centímetros, né? Que vem daqui dessa distância, tudo bem? Imaginária, sobre o Dzão, que é a distância real, que é o que eu queria descobrir, tá bom? Ao multiplicar cruzado,
eu tenho esse resultado de 72 milhões de centímetros, cortando os 5 zeros e transformando para quilômetro, eu tenho 720 quilômetros. Então, é a nossa resposta da questão, letra C. Tudo bem? Bom, gente, essa questão do Brasil Escola, eu quero descobrir a escala cartográfica. Então, eu vou usar a fórmula porque eu gosto bastante de trabalhar com a fórmula para obter a escala, quando é isso que o problema quer, tá? Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia cuja extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala é de... Então, né, gente? Primeira coisa, né? Obter aqui as informações do problema direitinho. A gente vai transformar esse 15 quilômetros em centímetro, né? Então, a gente, no caso aqui, vai acrescentar os 5 zeros para transformar de quilômetro para centímetro. E aí, eu quero descobrir justamente a escala. Então, vai ser, né? Lembrando que escala é igual a desenho sobre desão. Então, a nossa fórmula aqui, tudo bem? Lembrando que essa forma aqui em fração, ou essa forma que já né, nos dá diretamente a escala, tanto faz, vocês vão perceber que é só simplificar. Como a escala é justamente a distância imaginária sobre a distância real, e eu tenho, né, no caso, esses dois valores aqui, né? Ficou bem feia a nossa seta, mas deu para entender que eu queria indicar ali, né, o negócio. Eu já transformei, né, o 15 km para centímetro, então virou 1.500.000, tá certo? E aí eu vou simplesmente jogar agora aqui na nossa fórmula, tudo bem? Eu poderia colocar também sobre fração, né? É uma questão de múltipla escolha. Depois eu vou só buscar esse número, né, na múltipla escolha. E aí eu vou simplificar até que o numerador vire 1, porque é o nosso padrão de escala. 1 para alguma coisa ou 1 sobre alguma coisa, né? Então, 10 sobre 1.500.000, tudo bem? Simplificando, né? Em cima por 10 e embaixo por 10, né? Numerador e denominador, eu terei aqui o resultado de 1 para 150.000, que é a nossa letra B de bola, tá? Então, essa é uma das formas mais tranquilas de problema, que é, basicamente, né, colocar a distância imaginária sobre a distância real e simplificar tudo. Só é muito importante vocês não esquecerem dessa etapa aqui, tá? De transformar para centímetro, porque senão você vai encontrar um valor diferente, tudo bem? Bom, vamos fazer essa questão da UERJ aqui agora, gente. No mapa, o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro mede cerca de 72 centímetros, considerando os trechos por via aérea e por terra. Esse 72 centímetros já é a distância imaginária, tá? A distância real em quilômetros percorrida pela tocha em seu trajeto completo é d. Então, galera, aqui a gente tem a escala, que é 1 para 50 milhões, tá bom? E aqui eu tenho o meu valor da distância imaginária, que são 72 centímetros. Essa questão eu vou fazer com vocês sem usar a fórmula, tá? Vou fazer com uma regra de 3 direto. Então, o que acontece, gente? 1 centímetro está para 50 milhões de centímetros. Como que eu sei isso, né? Pela nossa escala. A escala não é o valor do numerador, né? No caso, o 1, ele equivale a esse valor aqui da realidade que é o denominador. Então, nesse mapa, a cada 1 centímetro tem 50 milhões de centímetros, tudo bem? Só que eu quero descobrir quanto que valem 72 centímetros nesse território. Então, se a cada 1 centímetro eu tenho 50 milhões de centímetros, eu vou jogar aqui 72 centímetros está para x e vou multiplicar aqui, né, cruzado. E aí, basicamente, eu vou multiplicar os meus 50 milhões de centímetros por 72, que é a distância que eu quero descobrir, né? E aí eu vou ter esse valor gigantesco aqui de 3 bilhões e 600 milhões, tá bom? De centímetros. Vou cortar os 5 zeros para transformar de centímetro para quilômetro. E aí eu chego aqui na minha resposta, 36 mil quilômetros. Aqui eu já poderia marcar, né, a alternativa direta de cabeça, mas tá vendo que tem duas alternativas parecidas? Então, não custa nada fazer ali, cortar os zerinhos para não errar a questão por causa de um zero, né? Então, a resposta correta é a nossa letra C, tudo bem? Então, aqui a gente fez direto, sem usar a fórmula, e muito importante não confundir aqui na hora de converter para quilômetro e não errar a questão por causa de um zerinho e, né, enfim, perder a questão inteira, obviamente. Bom, pessoal, espero que tenha ficado tudo claro. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui pra gente nos comentários, tá? E até a próxima.